Hoje vamos falar sobre tom e semitom. Olá, meu nome é Marcelo Elias, eu sou pianista e compositor formado pela renomada Berklee College of Music. E se você quer aprender música de verdade, você está no lugar certo. Vem comigo. O que seria então tom e semitom? Tom e semitom seria uma unidade de medida que existe entre duas notas adjacentes. O que eu quero dizer com isso? Notas adjacentes uma ao lado da outra, entre do, ré, entre ré e mi, fá. Existem dois semitons que são os semitons naturais. Os semitons naturais eu coloquei aqui na lousa, ó. Existe entre o mi e o fá e entre o si e o do. O que difere de um semitom e de um tom? Vamos ouvir primeiro para ver qual é a diferença no nosso ouvido entre o tom e o semitom? O semitom, para mim, no meu ouvido, no meu entendimento, soa como se fosse um pequeno choque. Os outros intervalos de um tom é mais suave, o intervalo no nosso ouvido. Intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de um tom, intervalo de um tom. Vamos ver um semitom agora. Soa meio desafinado, né? Entre aspas, como a gente fala. Então esse tom e o semitom, se a gente visualizar no piano, facilmente a gente vai descobrir o intervalo, se esse intervalo entre essas duas notas é de tom ou é de semitom. Vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Entre o mi e o fá, que são o intervalo de semitom natural, a gente repara que não existe nenhuma nota entre eles. E entre o si e o do a mesma coisa. A gente repara que não tem nota nenhuma entre eles. Todos os outros intervalos, a gente vai reparar que existe uma tecla entre eles, uma tecla preta. Entre o do e o ré, a gente tem essa tecla aqui. Entre o ré e o mi, a gente tem essa outra tecla, e assim sucessivamente. Entre o fá e o sol, outra. Entre o sol e o lá, outra. Entre o lá e o si, outra. E as únicas sequências de notas adjacentes sem nenhuma tecla entre elas seriam o mi e o fá e o si e o do. A gente repara que não tem ninguém aqui entre elas. Certo? Então, se entre o do e o ré temos um intervalo de um tom, entre o do e o mi, que intervalo teríamos? Se entre o do e o ré a gente tem um, e entre o ré e o mi a gente tem mais um, a gente soma os dois, daria um intervalo de dois tons, e assim sucessivamente para todas as notas. Né? Você pode usar essa mesma regrinha. Entre o do e o mi a gente tem dois tons. Entre o do e o fá, quanto a gente teria? Ué, se a gente sabe que entre o do e o mi tem dois, e entre o mi e o fá tem meio, não é verdade? Então a gente vai ter um intervalo de dois tons e meio. Vamos continuar? Entre o do e o sol, que intervalo a gente tem? A gente tem 1, 2, 2,5, 3,5. Teremos 3 tons e meio entre o do e o sol. Entre o do e o lá, 3 tons e meio, mais um, 4 tons e meio. Entre o do e o si, mais um, temos 2, 2,5, 3,5, 4,5, 5 tons e meio entre o do e o si. E entre o do e o do, temos um intervalo de 6 tons. Então é isso sobre tom e semitom. Essa aula é bem rapidinha, mas muito importante de vocês entenderem qual é a diferença entre tom e entre semitom. E aí? Responde para mim. Vamos treinar o nosso ouvido. Esse intervalo aqui é de tom ou é de semitom? E esse outro é de tom ou é de semitom?
E esse último aqui, é de tom ou é de semitom? Vejo vocês na próxima aula.